nós vamos conversar agora com o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, sobre os eventos que estão sendo convocados em apoio a Deltan Dallagnol. Boa noite, deputado. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, satisfação enorme estar no ar, no Oeste Sem Filtro. Muito obrigado pelo convite e vamos à entrevista. Deputado, existe um movimento aí nas redes sociais para organizar novas manifestações de rua por todo o país. Vou bem direto ao ponto. O senhor é favorável a novas manifestações, ao povo voltar às ruas? Esse é o momento de voltar às ruas? E quais seriam as principais bandeiras que o senhor acha que precisam ser levantadas neste momento no país? Eu sou plenamente favorável, inclusive nós ajudamos lá na Câmara dos Deputados, junto com um grupo de deputados, a organizar e principalmente a motivar vários movimentos de ativismo a fazerem essa convocação. Afinal de contas, as pessoas têm pedido, né, que os deputados, só baixar um pouquinho a câmera, os deputados participem desse movimento e vão às ruas. Eu estive em Porto Alegre contra a censura no dia 1º de maio, foram em torno de 5 mil pessoas. Estive recentemente, aliás, domingo passado em Curitiba, apoiando o Deltan Dallagnol na sua manifestação. Na verdade nem foi dele, né, mas foi uma manifestação bastante espontânea, de última hora, e a gente viu como as pessoas estão sedentas por ir para a rua e por participar. E é muito além da questão do Deltan Dallagnol. A gente precisa lembrar que a gente tem uma série de perseguições que estão acontecendo já há muito tempo contra pessoas na direita, e não só na direita, até o PCO já foi vítima, por exemplo, de censura, né, nas redes sociais por parte do Supremo Tribunal Federal, e nós precisamos evitar que novas cassações ocorram e reverter essa de Deltan Dallagnol, porque são quase 345 mil votos que o TSE está querendo jogar no lixo com essa decisão. Agora nós temos a perseguição também ao tenente-coronel Zuco, que é presidente da CPI do MST, tendo um processo agora na Polícia Federal, uma investigação determinada por Alexandre de Moraes, sem pé nem cabeça. Agora na instalação na CPI do 8 de janeiro, a CPI mista, né, no Congresso Nacional, tivemos André Fernandes também, denunciado pela Polícia Federal no mesmo dia. Essas coincidências em política não existem. E eu acho importantíssimo que o povo vá à rua, porque nós, na Câmara dos Deputados, ou os senadores da República, precisamos ter esse apoio externo e cada vez maior para demonstrar, tanto para esses poderosos que estão abusando da sua autoridade, como para Lula e para o PT, que nós não vamos continuar tolerando calados tudo o que está acontecendo no nosso país. Silvio Navarro. Boa noite, deputado. Sempre um prazer conversar com você. Deputado, de alguma forma, muita gente ainda está um pouco atônita e tem medo de sair às ruas depois do dia 8 de janeiro. É medo das reações do Supremo Tribunal Federal. É medo de terminar, depois de uma manifestação, embarcado num ônibus e ser preso. Que tipo de cuidado quem pretende ir às ruas, que é um direito constitucional, isso ainda não foi tomado da sociedade brasileira pelo Supremo Tribunal Federal. Que tipo de cuidado é preciso nessa hora para evitar infiltrados, para evitar depredação, qualquer tipo de gesto de vandalismo, que não é o modus operandi de quem sempre saiu às ruas pacificamente, desde o impeachment até os demais atos subsequentes? Muito bom, Silvio, e também satisfação sempre conversar com você. Em primeiro lugar, o mais importante é que a pauta está muito clara. Nós temos uma pauta de democracia, liberdade e justiça. Quem é que pode ser contra alguma coisa dessa? Quem é que pode acusar os organizadores ou as pessoas que estão indo às ruas de estar fazendo algo que seja antidemocrático, por exemplo, quando nós estamos falando justamente de democracia, né? Então, acho que começa por aí. Nós temos uma pauta muito bem definida e qualquer tipo de movimentação que não esteja de acordo com essa pauta não será considerada parte do movimento no dia 4 de junho. Isso foi previamente definido entre os organizadores, entre aqueles que estavam em Brasília durante a semana que passou para tratar desse assunto. Afinal de contas, é uma preocupação grande que nós temos. O segundo ponto muito relevante é que todas as convocações sejam muito claras no sentido de dizer que é uma manifestação pacífica.
Nós, obviamente, temos uma preocupação muito grande que possa acontecer, como desde 2013 aconteceu lá com infiltrados dos Black Blocs, tentando acabar com as manifestações populares que mudaram a história do Brasil desde então, e também o que aconteceu agora no início desse ano, em que nós vimos depredações que ainda precisam ser profundamente investigadas para que sejam apurados os verdadeiros responsáveis. A gente tem preocupação, sim, de que pudesse vir, ou a gente tinha preocupação de que pudesse vir a acontecer alguma coisa. Mas tomadas essas precauções, nós precisamos voltar às ruas e não podemos ter medo. Acho muito importante a população brasileira se inspirar no que aconteceu em Porto Alegre no dia 1º de maio, na manifestação que fizemos aqui contra a censura, em outras capitais também, mas Porto Alegre foi a maior. Depois em Curitiba, por Deltan Dallagnol e o seu mandato, que foi cassado ilegal e inconstitucionalmente. Importante as pessoas observarem isso para ver que os primeiros já foram às ruas e nada aconteceu. E agora, com pessoas indo às ruas de forma organizada e pacífica em várias cidades de todo o Brasil, eu tenho convicção de que não há como acusarem um movimento pacífico por democracia, liberdade e justiça, ainda que possa eventualmente acontecer alguma intercorrência, esperamos que isso não aconteça, que o movimento em si seja um movimento violento. Isso é impossível porque os organizadores todos estão muito comprometidos com um movimento de paz e que busque reverter a situação de arbítrio e de inconstitucionalidade que hoje nós vivemos no país. Nós estamos conversando ao vivo com o deputado Marcel Van Hatten. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, deputado. Mais uma vez um prazer ter você aqui com a gente. E, Marcel, há alguns nomes e grupos que demonizaram e desumanizaram o presidente Bolsonaro, que pregaram voto nulo, que se alinharam à esquerda para derrubar um governo legítimo, que riram, inclusive, do episódio com o deputado Daniel Silveira. Não você, né? Você tem apontado esses desmandos do STF há muito tempo. Você não tem receio que esses grupos eles possam sequestrar esse movimento de vocês para ganho político, já que esses grupos eles se tornaram completamente irrelevantes nos últimos anos? Excelente pergunta, Ana Paula, e muito bom sempre conversar com você também. Eu prefiro falar, inclusive, da minha situação, né? Você falou bem, eu sempre busquei manter a coerência, votei contra a prisão de Daniel Silveira, eu sempre me manifestei contra as atitudes que foram autoritárias durante o período, por exemplo, da pandemia, e a gente teve uma discussão interna muito grande dentro do Partido Novo, e o Partido Novo, por meio de algumas das suas lideranças, inclusive uma delas que já nem está mais no partido, errou bastante nesse processo. Então, acho que é a hora daqueles que erraram, assumirem os equívocos que cometeram, os erros que cometeram no passado, e o Novo, em grande parte, fez esse dever de casa já nos últimos meses. Tanto é que, felizmente, nós não estamos vendo críticas à participação do Novo nesse processo todo. O Novo está convocando também manifestações, mas os últimos meses, principalmente, tomou uma postura que deveria ser sempre do partido pelos seus princípios e valores, por aquilo que nós defendemos, de se assumir como um partido de oposição a Lula e ao PT e de direita liberal, né? E que tem vários conservadores também filiados. Então, acho sim, concordo com você, que é hora de meia-culpa de muitos daqueles que contribuíram para a situação que nós vivemos hoje no Brasil, né? De Lula de volta ao poder, do PT de volta ao poder, fazerem esse pedido até mesmo de desculpas à população brasileira, porque não era momento de se isentar no segundo turno das últimas eleições. Eu votei no primeiro turno nosso candidato do Novo, Felipe Dávila, no segundo turno todos acompanharam a campanha que eu fiz para que Bolsonaro pudesse reeleger para vencer Lula e o PT. Então, aqueles que não o fizeram, infelizmente, de alguma forma, acabaram contribuindo para que nós tivéssemos esse resultado eleitoral em outubro passado, mas agora nós temos que olhar para frente. E eu quero até deixar esse mesmo desafio para aqueles que acusaram quem não apoiou Bolsonaro no segundo turno contra Lula, acusou de isentão lá atrás. Eu faço o desafio de que agora pensem no Brasil, pensem em vencer o PT, o autoritarismo, e nos ajudem a ir às ruas no dia 4 de junho,
para não acabarem cometendo o mesmo equívoco daqueles que se isentaram lá atrás. Ou seja, aqueles que eventualmente decidirem uma decisão legítima de ficar em casa, de não sair às ruas, vão deixar muitos de nós que estamos indo, eu, por exemplo, sem a companhia de pessoas que deveriam estar lá para nos ajudar nesse combate ao PT. Eu entendo realmente que há esse desconforto de certas pessoas por causa do que aconteceu no passado, mas eu prefiro olhar daqui para frente, porque se nós não nos unirmos e deixarmos claro que o que importa mesmo é o respeito à Constituição, é o mandato parlamentar, nós não vamos salvar o Brasil. E eu concluo dizendo o seguinte: o Deltan foi cassado agora, nós já tivemos o problema lá atrás, absurdo com o Daniel Silveira, outro caso absurdo, o delegado Francisquini, do Paraná, deputado estadual mais votado daquele estado, na eleição de 2018, e que também foi cassado pelo TSE, e não houve reação de fato de defesa dele, de ninguém. Eu não falo nem dos movimentos que agora estão apoiando, nem do pessoal mais ligado ao Bolsonaro, nem do pessoal mais ligado a Vem Pra Rua, MBL, Novo. Foram poucos os que, como eu, nos pronunciamos naquela época. A gente precisa esquecer esse passado, olhar para daqui para frente e dizer o seguinte, o Deltan é um exemplo agora de um deputado federal cassado. Nós queremos que outros sejam cassados. Se o deputado federal fosse, olha, que uma coisa, para quem está assistindo aqui, eu tenho certeza que, olha, se tiver alguém que é eleitor do PT, é uma raridade aqui dentro, só para nos acompanhar, para saber como pensa a direita. Mas se fosse um deputado federal eleito pelo PT e que não tivesse problema na justiça, enrolado com corrupção, que também é muito difícil se tratando de deputado do PT, mas não tivesse nada disso e fosse cassado como Deltan Dallagnol, eu, da mesma forma, defenderia que o voto popular deveria ser respeitado. Não se pode cassar um deputado eleito pelo voto popular, não importa se ele é do PT, do Podemos, do Novo, do PSDB, do PL. O que me cabe como representante político é tentar convencer os eleitores de quem vota na esquerda numa próxima eleição, a votar em mim ou a votar em alguém da direita, mas não cassar os votos dados na urna. Isso é muito grave e por isso nós precisamos sim voltar às ruas e defender o mandato parlamentar. Augusto Nunes. Deputado, muito obrigado pela entrevista, é um prazer voltar a conversar com você. Eu sempre digo que numa entrevista o que interessa é a opinião do entrevistado, mas eu vou pedir licença para fazer algumas ponderações antes da pergunta, que eu concordo com o que você está dizendo. No momento, eu acho que é preciso mostrar que as ruas ainda não foram confiscadas por nenhuma autoridade, né? E temos motivos, né, e até o dever de voltar às ruas para protestar contra a criação de um órgão semelhante ao que funcionava na República Velha. Tinha um conselho lá que se reunia depois da eleição e decidia quem poderia ser deputado ou não. E vetava aqui, vetavam ali e deformavam completamente a representação política. Certo, doutor? Marcel, isso é a primeira parte. Segundo, a manifestação é necessariamente multifacetada. Eu não me incomodaria de ver ao lado bandeiras do PCO. O que eu não gosto, por exemplo, de ver, eu acho uma bobagem, espero que a turma tenha aprendido, são aquelas faixas com intervenção militar. Mas também participei de várias manifestações com gente mostrando aquilo. O que mais me preocupa é a gente montar um esquema para evitar provocações. A presença dos infiltrados ali, provocadores. Você acha, havendo essa preocupação e a possibilidade de impedir que apareçam os provocadores de sempre, que agiram, como vimos em Brasília em 8 de janeiro, havendo essa possibilidade, essa preocupação e a possibilidade de realizá-la, sou inteiramente a favor. Você acha que é possível neutralizar os provocadores? Se possível, eles aparecem. Se é organizado, com certeza, Augusto, com certeza. E isso a gente aprendeu quando fez as manifestações contra Dilma lá atrás, no seu impeachment, 2014, 2015, 2016. É óbvio que ali também teve problemas. Eu várias vezes, a gente vai aprendendo com a experiência, identifiquei pessoas que estavam ali infiltradas. E, de algum jeito, a gente conseguia ali neutralizar uma potencial ação, porque as pessoas pacíficas que estavam comigo chegavam e diziam, sai daqui, isso aqui não é manifestação para você. Dava para identificar. E isso
só acontece mesmo quando a manifestação é organizada, como a gente está propondo a fazer agora. Então, por isso é muito importante que nós tenhamos movimentos participando da organização que tenham know-how de como fazer a manifestação. Se não acontece como aconteceu no dia 8 de janeiro, que eram pessoas que estavam ali, na maior parte, por um bem maior, buscando, né, defender o seu ponto de vista, da forma adequada ou não, diante dos quartéis. Eu sempre critiquei, assim como você disse que não gosta de ver cartazes pedindo intervenção militar, eu também critiquei, dizia que não deveriam estar diante dos quartéis, que o ideal era estar diante da Câmara ou do Senado, pressionando os deputados, obviamente não invadindo eles. E essas pessoas que de boa fé lá estavam, como não tinham liderança, não estavam organizadas, foram presa fácil de oportunistas, né, que depredaram e destruíram no dia, e de oportunistas que depois se utilizaram da violência para suas próprias narrativas políticas. Agora, o que eu não posso admitir é que as pessoas, depois de mais de 4 meses desse evento, veja bem, nós estamos agora chegando em junho, vai fechar 5 meses do 8 de janeiro, que as pessoas sigam com medo de ir para as ruas dizendo que não querem ser presas como aconteceu no dia 8 de janeiro. É justamente por causa de muitas pessoas que seguem presas, centenas de pessoas, é justamente por causa de mais de 1 milhar de pessoas que estão em casa, mas com tornozeleira eletrônica, com restrições de liberdade, sofrendo abusos, que nós temos que voltar para a rua. É por elas que a gente tem que defender o Brasil. É por elas que a gente tem que justamente dizer que nós não temos medo e nós vamos defendê-las. Porque se depender do STF, se depender, aliás, do Flávio Dino, do Lula, jamais. E mesmo se depender do Congresso Nacional, a gente está vendo, nós não temos a força suficiente para reverter essa injustiça. Como dizia Ulisses Guimarães, nada mete mais medo num político do que o povo na rua. E dá para botar fé no velhinho, Augusto, como dizia o jingle dele lá de 89, né? Nós precisamos voltar para a rua para meter medo nos políticos e nos poderosos, sem violência, de forma pacífica e organizada. Aí dá para, por exemplo, se acontecer alguma coisa, ou identificar um infiltrado, mandar embora, se começar algum tipo de violência, como a gente aprendeu na época ainda dos black blocs, todo mundo se abaixa e fica bem fácil de identificar quem é que está fazendo baderna. Existe uma série de métodos para evitar que haja manifestações violentas. Além, é claro, do aviso às autoridades anteriores, que em todos os eventos vai acontecer, para que a polícia esteja ali também dando a necessária guarida às manifestações. Até porque depois de tudo que aconteceu no Distrito Federal, né, e uma série de omissões das autoridades policiais, eu tenho certeza que isso não se repetirá onde nós tivermos manifestação. Nós conversamos com o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, mais uma vez, obrigada pela gentileza de conversar conosco aqui em Oeste Sem Filtro. Um ótimo final de semana. Eu agradeço, ótimo fim de semana a todos e nos vemos nas ruas dia 4 de junho. Um abraço.